Nossa primeira parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul. Irineu Orff, presidente da ProSoja RS, está aqui conosco por vídeo. Irineu, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é todo meu, bom dia a todos. Poder falar a todos os ouvintes desta imprensa para todo o Brasil. Irineu, da última vez que a gente conversou, a gente já trouxe a situação difícil vivida pelo produtor gaúcho, mas de lá para cá a situação não melhorou e até piorou, né? Praticamente permaneceu na mesma situação. Tem dado chuva, sim, chuvas esparsas, alguns locais tem chovido mais, outros menos, mas o estágio, por exemplo, da soja, não modifica muito. A soja do cedo está indo para o final de ciclo, tem bastante gente iniciando a colheita, com produtividades bem abaixo da expectativa. E a soja mais do tarde, que ainda poderia ter alguma recuperação e poderá eventualmente até formar grãos melhores, mas o porte físico da planta na lavoura é muito baixo, muito pequeno, pois no período de crescimento não choveu, né? Então ali também as produções vão ser pequenas. Em resumo, praticamente em todo o estado vai ter quebras. Em alguns lugares 100% de quebra, tem áreas que não vai colher, e tem regiões melhores, onde até a safra vai ser quase normal, ou até normal em algumas outras regiões. Mas a média do estado vai ser muito ruim. Irineu, também tem uma situação importante com calor, né? As temperaturas muito altas sendo registradas aí no estado, né? Às vezes a gente só fala da chuva, mas nós tivemos muitos dias com temperatura acima de 35 até 40, 42 graus. Então, se um ser humano, por exemplo, não consegue ficar meia hora, um pouco mais, na hora quente do dia, ao relento do sol, imagina uma planta, de manhã à noite, recebendo aquele calor intenso. Então, muitas plantas não conseguiram crescer, murcharam, morreram. A brotação que veio depois da chuva, com o sol quente, ela não conseguiu crescer também, né? Então foram as duas coisas, principalmente a falta de chuva, sem dúvida, mas o excesso de calor também prejudicou e muito. Nesse momento, Irineu, com a colheita começando, como você destacou, a gente consegue ter alguma ideia melhor do tamanho dessas perdas, do que foi perdido para essa produção do estado? Olha, tem municípios que falam de 30 até 60, 70% de quebra em média nos municípios. Eu acredito que, no geral, no estado, nós ficamos entre 30% e 40%, até 50% de quebra. A previsão inicial era nós chegarmos entre 22 e 23 milhões de toneladas. Os últimos levantamentos que foram feitos estaria entre 15 e 16. Lógico, tudo isso ainda é perspectiva, né? Na hora que coloca a máquina para colher, que você vê o resultado efetivo. Mas as primeiras colheitas já dão esse indicativo, né? Que vai ser muito ruim. Nós, a nível de estado, que nós antigamente éramos o maior produtor, depois o Mato Grosso nos passou, o Paraná disputou com o Rio Grande do Sul durante muito tempo o segundo lugar, mas este ano é líquido e certo que nós ficamos atrás do Paraná. E o próprio estado do Goiás tem anunciado uma safra de 18 milhões. Eu não sei, não estive lá, mas esse número, se for atingido, deverá superar o Rio Grande. E nós corremos o risco de ir para o quarto estado produtor, saindo do primeiro em alguns anos, cada vez colhendo menos proporcionalmente, talvez até em função do crescimento dos demais, mas estamos ficando para trás. Irineu, como é que estão nesse momento as conversas, as discussões para trazer alguma ajuda, alguma mitigação desses efeitos para os produtores aí do estado, questão de securitização, de postergar essas dívidas, como é que estão essas discussões nesse momento? Lá no passado, no início dos anos 2000, eu junto com outro grupo de prefeitos, na época eu era prefeito, lideramos um movimento junto com deputados, governadores e tal, que virou em securitização das dívidas por um prazo de 25 anos. Foi quando o Brasil deu aquela grande arrancada, saiu de 80, 90 milhões de toneladas, em 2 anos chegou a 120, 130,
e hoje a mais de 300 milhões, isso a nível de Brasil. E eu, particularmente, devo isso à redenção do homem do campo naquela época, que a partir, então, com o avanço tecnológico das máquinas, dos equipamentos, da semente e, principalmente, do conhecimento do produtor rural, o Brasil deu esse pulo. O Rio Grande do Sul, neste momento, está em situação similar. Onde existe um desânimo muito grande, muita dívida acumulada, pois, afinal de contas, nos 5 últimos anos, nós vamos, com esta seca de agora, nós vamos ter a 4ª seca e mais o período da chuva que aconteceu. Então, 5 anos com 5 prejuízos. E com isso as dívidas se acumularam. E muita gente está sem crédito, não vai conseguir pagar a conta, o preço ainda é baixo, é ruim para a própria soja, especialmente, né? Então, nós propusemos, a nível de AproSoja, fizemos uma reunião preliminar com a diretoria e vamos estudar uma saída. E eu lembrei, na época, dessa saída que nós tivemos lá atrás. Aí, depois, se juntou mais gente, com autorização do senador Luiz Carlos Reins, com o gabinete dele assessorando, nós montamos um projeto a muitas mãos e que recebemos o apoio praticamente de todas as entidades ligadas ao agro. Já estamos recebendo apoio praticamente de todos os políticos, independente de partidos no Rio Grande do Sul, tanto de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e principalmente dos parlamentares federais, que em última análise é os que vão votar. Mas nós precisamos do apoio não só do Rio Grande do Sul. Nós queremos mostrar a unanimidade do Rio Grande do Sul em cima do problema e o apoio, o voto dos parlamentares dos demais estados, até porque a lei será federal. Esta securitização, em outras palavras, é o alongamento das dívidas, né? É o alongamento para pagar em 20 anos aquilo que o pessoal está devendo hoje, com juro barato, juro de 1% ao ano para o pequeno, 2% para o médio e 3% para o grande ao ano. E 3 anos de carência. E paralelo a isso, que os financiamentos de custeio continuem para que o agricultor possa continuar na atividade. Porque do jeito que está, se não for feito nada, um alongamento maior da dívida, muita gente poderá abandonar o campo. E quem vai perder com isso? Primeiramente, quem perde é a pessoa do campo, que muitas vezes não tem nem preparo profissional para executar uma tarefa fora da atividade agrícola. Mas, em sequência, também o prejuízo vai para todas as demais áreas econômicas, né? Porque o setor primário é o setor primeiro. Ele indo mal, o resto da atividade econômica vem em sequência. E quem perde com isso é o Estado do Rio Grande do Sul. Em alguns eventos que aconteceram nos últimos dias, o próprio governador do estado, Eduardo Leite, numa das reuniões, no dia do lançamento da Expo Direto lá em Porto Alegre, depois da fala dos parlamentares e do próprio presidente da Expo Direto, o Cotrijal, que todos falaram neste projeto de securitização, que é o projeto 320 do Senado, o governador disse, olha, eu fui eleito pelo voto do povo do estado do Rio Grande do Sul, portanto, como a situação é séria e quem vai perder é o estado, eu estou liderando este movimento. Então, nós estamos todos gaúchos em volta deste projeto que é liderado pelo governador do estado, mas tem o apoio dos parlamentares, especialmente do senador Reins, que é o propositor do projeto que está tramitando no Senado, e também do deputado Pedro Westphalen, cujo mesmo projeto está já protocolado na Câmara dos Deputados sob o número 341, né? E nós esperamos que a mobilização do Rio Grande do Sul seja em cima desse assunto. Então, por isso, agora, dia 14, na sexta-feira à tarde, da Expo Direto, dia 14 de março, vai ter uma audiência pública lá dentro da Expo Direto, onde nós estamos convidando a toda a população, especialmente a população do campo, para que se faça presente. E com isso, nós darmos uma demonstração às lideranças do país para sentirem a importância e a necessidade de nós conseguirmos este alongamento para o Rio Grande não ficar mais atrás ainda do que já está. E com esse alongamento, seguramente,
nós não vamos continuar tendo sempre este problema da falta de chuva. E o próprio projeto prevê muitas outras coisas, outras alternativas, que são importantes justamente para o agricultor em primeiro plano e para a economia, para os municípios, para o Estado e para o próprio país, pois com menos produção, além de aumentar possivelmente os alimentos, porque a produção vai ser menor, vai gerar menos impostos, não só no campo, mas todas as atividades antes do campo e depois da porteira, né? E por isso nós precisamos um movimento forte. E é hora do Brasil como um todo ajudar o Rio Grande, que é, na verdade, o grande precursor do agro no país todo. E aí, Irineu, até quem está acompanhando a gente, mesmo não sendo do Rio Grande do Sul, também pode ajudar, né? Pode mandar mensagem, pressionar o seu parlamentar, o seu deputado, o seu senador para votar a favor desse projeto lá na Câmara, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos já vários parlamentares de outros estados engajados nesse projeto, já se manifestando a favor, né? E é importante que se tenha uma votação expressiva, até porque, posteriormente, se precisa da concordância, da assinatura do projeto por parte do governo, do Poder Executivo, né? Então, o importante também salientar, existem regras dentro do projeto de lei, se for aprovado da forma como está, e que poderão beneficiar os demais estados que tiveram problemas. É uma lei que não é exclusiva para o Rio Grande. O Rio Grande é que está propondo pela sua situação, mas também pode ser beneficiado os demais estados que tiverem situações similares ou que constam no projeto de lei. Tem algumas regras que constam lá e que os problemas, especialmente no Mato Grosso do Sul, em algumas regiões no Paraná e no estado de Santa Catarina, que o problema também está sério, juntando-se o problema da quebra de safra e a situação de preço do mercado. Então, essas duas coisas fazem com que a atividade do campo nos últimos anos tenha sido muito difícil. Irineu, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, todas essas discussões que estão acontecendo nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar um ponto final, pode ficar à vontade. Não, agradecer ao Notícias Agrícolas, que sempre tem acompanhado essas situações todas, nós já temos falado em outras ocasiões, e o que nós precisamos é realmente o apoio específico da agricultura do Rio Grande do Sul para que ela possa se estender para o resto do país, para que os parlamentares, como você bem disse, dos outros estados também se certifiquem e apoiem este projeto. Muito obrigado, um abraço a todos. Neo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando todas essas movimentações, essas discussões. Um abraço, até a próxima. Tá bom, muito obrigado. Esse é o Irineu Orff, presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho a situação das lavouras gaúchas, que seguem enfrentando dificuldades com o clima, falta de chuvas, temperaturas muito elevadas. Isso tirou bastante produção, expectativa de perdas entre 30% e 50% de maneira geral no estado. Esses números podem ser maiores em alguns municípios gaúchos, e aí com isso a produção total do Rio Grande do Sul não deve passar de 15 milhões de toneladas, inclusive descendo o estado uma posição entre os maiores produtores de soja do país. O Rio Grande do Sul deve ficar em quarto lugar nesta safra 24-25 diante dessas perdas devido às condições climáticas. Até diante disso, muita mobilização no Senado, na Câmara, para tentar trazer soluções para esses produtores, projeto de securitização das dívidas, e como o Irineu destacou, não vale só para produtores do Rio Grande do Sul, então todo mundo que está acompanhando a gente, produtores rurais de outras localidades, também podem fazer a sua parte, também podem ajudar mandando uma mensagem, fazendo uma pressão nos seus parlamentares, no seu deputado, no seu senador, para votar a favor desses projetos lá no Senado, lá na Câmara, que vai trazer esse benefício não só para o produtor gaúcho, que é o que vive esse problema neste momento, mas também para produtores de outras regiões, de outras localidades aqui do país.